Glória a Deus, estamos em poucas pessoas aqui, mas a palavra de Deus diz: onde um ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estarei, amém? Que acredito que se estamos em poucas pessoas é porque essas poucas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco, um tema que acredito que todo mundo tenha. A gente vai falar um pouco sobre medo. A palavra de Deus cita várias situações, várias partes, vários contextos que contém o medo com certas pessoas. E eu começo, vou citar uma delas aqui, o primeiro caso que aconteceu na humanidade, onde o ser humano teve medo. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Versículo 10, ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa passagem se passa justamente Adão no Éden. Ao final do dia, ao final de todos os dias, o próprio Deus aparecia para Adão e conversava com Adão. Naquele dia, o próprio Deus apareceu e Adão se escondeu. Deus pergunta para ele: mas por quê? Cadê você? E naquele momento ele fala: eu estava com medo. A partir do momento que Adão pecou, o medo entrou dentro dele. Adão não pecou porque ele teve medo, e sim ele teve medo porque ele pecou. O medo às vezes entra na nossa vida de uma maneira em que a gente não esperava. Só que o medo não é um dardo que o inimigo vem lançar na sua vida, mas sim um sinal de que você está fazendo alguma coisa de errado. E eu vou citar 3 ocasiões, 3 coisas que o medo pode nos causar. A primeira, fala para o seu irmão: o medo pode nos afundar nossos sonhos. A palavra de Deus diz que Pedro, um discípulo de Jesus, viveu uma experiência incrível com Deus. Certo dia ele estava no barco com, Jesus pediu para os discípulos irem na frente no barco, que depois eles os alcançavam. Em meia tempestade, em meia escuridão, a ventania, aqueles discípulos veem um fantasma. A palavra de Deus relata como fantasma no meio do mar, no meio do rio, e aqueles homens têm medo a certo momento. Mas existe um homem naquele navio, naquele barco, que não teve medo. Ele se chamava Pedro. Pedro foi, começou a conversar com aquele fantasma. E aí Pedro diz: se és tu, Jesus, me manda ir até a ti. Jesus diz: então vem. E com toda a fé daquele homem, ele pega e vai. Só que o que acontece, irmão? Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 30, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Pedro começou uma coisa com fé. Começou a vencer os seus medos com fé. Começou a seguir. Deu o início, deu o pontapé inicial, mas no meio do caminho ele desistiu. Sabe aquele negócio que você sempre sonha, que você começa, mas você não termina porque você teve medo? Porque o medo te paralisou. Uma faculdade que às vezes você decidiu iniciar, um estudo, um curso que você decidiu iniciar, mas aí quando o negócio apertou, você começa a desistir. Aquela conversa de negócio, aquela conversa com alguém importante que você tinha para fazer, você acaba desistindo porque você tem medo. Porque o medo te paralisa. E o medo paralisa a gente. Fala pro seu irmão: o medo pode afundar os nossos sonhos. Pedro tinha um sonho. Pedro tinha um sonho naquela noite.
que era encontrar Jesus. E o sonho dele foi interrompido por causa do medo. Depois Jesus o salvou. Mas o medo tomou conta daquele homem por um momento que ele afundou, ele estava se submergindo dentro daquele rio. Segundo ponto, fala para o seu irmão, segundo ponto, o medo pode roubar o nosso chamado. Nesse ponto eu quero enfatizar uma passagem que, na minha opinião, é uma das melhores passagens e uma das passagens que me converteu. Eu sempre cito ela quando eu estou pregando. Um homem chamado Josué recebeu um desafio, um dos maiores desafios da Bíblia, se não o maior. Josué recebeu o desafio de levar o povo de Israel à terra prometida, depois de Moisés. Você imagina Moisés, um homem incrível na presença de Deus, um homem que fez de tudo para Deus, seguiu tudo que Deus pedia para ele fazer, ele fazia, e conseguiu tirar aquele povo de Israel que estava preso no deserto, estava sendo escravizado. E aí chegou o momento em que Moisés veio a falecer e sobrou para o seu discípulo. O desafio de Josué era nada mais, nada menos levar milhares de israelitas à terra prometida. E ele assumiu o B.O. Ele poderia muito bem ter deixado o medo paralisar ele ali. Ele poderia muito bem ter deixado o medo tirar o propósito, o chamado que Deus tinha para ele. E se ele tivesse deixado o medo tomar conta? Aquele povo de Israel estaria perdido? Não estaria, irmão. Não estaria, porque Deus ia levantar outro. Às vezes a gente desiste do nosso chamado. Às vezes o medo paralisa o nosso chamado. E às vezes o nosso ego pode subir a nossa cabeça e falar: se não sou eu, não vai ser ninguém. Mas é aí que a gente se engana, irmão. Se você não cumpre o seu propósito, se você não cumpre o seu chamado, não vai ficar um buraco em vão na casa de Deus, não vai ficar um vazio na presença de Deus. Deus vai levantar outro, irmão. O chamado que era para ser para você, você acaba perdendo por medo. Se Josué não tivesse aceitado aquele desafio, outra pessoa iria ter aceitado aquele desafio, mas Josué iria ter perdido a bênção, iria ter perdido o propósito de vida dele. Essa semana eu tive um problema de saúde aí e o negócio ficou tenso do meu lado. Você imagina, irmão, Deus tem um propósito para a vida sua e você não conseguir conquistá-lo por causa de medo. Fala para o seu irmão: meu irmão, não deixe de seguir seu propósito por causa do medo. Terceiro ponto. Vamos lá, primeiro ponto, o medo pode afundar os nossos sonhos. Segundo ponto, pode roubar o nosso chamado. E terceiro, irmão, o medo pode nos afastar de Deus. Como eu falei lá em cima, Adão não pecou porque ele teve medo, e sim ele teve medo porque ele pecou. Quando a gente entra num conflito com Deus, quando a gente erra, acaba pecando na presença de Deus, a gente se sente envergonhado de falar com Deus. Eu particularmente sou assim. Eu tenho medo, eu passo a ter medo de falar com Deus e ter algum certo julgamento vindo dele. Quando você erra com seu irmão do seu lado, quando você erra com alguém conhecido,
Você tem medo de chegar nessa pessoa e conversar com ela novamente porque você não sabe a reação que ela vai ter. Você tem medo de como ela vai reagir contra você. E aí você prefere se afastar dessa pessoa. O pecado nosso na nossa vida é dessa maneira. A gente erra, a gente começa a se afastar da presença de Deus, a gente começa a perder a intimidade nossa com Deus por medo de confessar os nossos erros. O medo nos afasta da presença de Deus, e não só nos afasta, como nos tira da presença de Deus. Quantos aqui já perceberam que os nossos sentimentos são meio doidos? Você vai dormir feliz, vai dormir bem e acorda putaço. E acorda louco com a vida. Alguém já acordou assim? E você sabe o porquê que você acordou assim? Não sabe, irmão. Não faz a menor ideia. Mas os nossos sentimentos, a gente não é guiado pelos nossos sentimentos, e sim pelo amor de Cristo na nossa vida. Os sentimentos nossos não levam a gente em lugar nenhum. O medo não leva a gente em lugar nenhum. Mas sim nos afasta da presença de Deus. Nos afasta do nosso propósito. Nos afasta dos nossos sonhos. Mas a Bíblia, irmão, ela nos ensina lá em João, 1 João, capítulo 4, diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. No amor não existe o medo. O perfeito amor lança fora todo medo. O amor de Cristo lança fora todo medo. O amor de Cristo nos traz os nossos sonhos, faz a gente sonhar novamente. O amor de Cristo traz o nosso propósito à tona novamente. E o amor de Cristo traz a presença dele sobre as nossas vidas. O medo não pode nos paralisar quando a gente tem o amor de Cristo na nossa vida. O medo não pode te parar, irmão. Fala pro seu irmão, o medo não pode te paralisar. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, ou a gente desiste no meio do caminho por falta de expectativa, às vezes. Por receio de ter que procurar a Deus envergonhado. Quantas vezes eu já deixei de falar com Deus por vergonha? Quantas vezes eu já deixei de falar com Deus por medo? Quantas vezes eu já deixei de fazer alguma coisa na minha vida por medo? Naquele momento de prova, naquele dia que você tem que fazer uma prova, naquele dia que você tem que conversar com seu chefe, que seja pedir um aumento, que seja falar sobre alguma coisa de errado que você fez com seu líder. Mas aquilo paralisa a gente, algo que poderia ser fluir normalmente na nossa vida, algo que poderia ser, aconteceu. Mas a gente deixa de lado, a gente começa a procrastinar essas coisas devido ao medo. Mas a presença de Deus, a paz de Deus, a paz que Deus traz pra gente, é a paz que a gente precisa. É o amor de Deus é o que a gente precisa. O amor de Deus lança fora todo. Hoje eu quis enfatizar 3 coisas que o medo tira, que o medo pode tirar da nossa vida: os nossos sonhos,
o nosso propósito, chamado e a presença de Deus. Mas fala pro seu irmão que está aí do seu lado: meu irmão, hoje você não veio aqui por acaso. Então não permita que o medo atrapalhe os planos de Deus na sua vida. Todos nós temos um passado, irmão, uma dificuldade. Todo mundo passou uma dificuldade um dia. Essa dificuldade, seja ela boa, talvez ela veio para te fortalecer. O próprio Deus permitiu. Ou ela veio para te derrubar de vez. Mas se você está aqui, irmão, porque você venceu essa dificuldade, porque você venceu todos os seus medos. Quantos aqui já participaram de uma célula um dia na vida? Qual que é o primeiro tema do primeiro livrinho, Luizinho? Insegurança e medo. Primeiro tema, irmão, é o primeiro foco de toda a célula. Insegurança e medo. Teve uma vez que eu fiz uma célula na casa de um menino, né? A gente abriu a primeira célula, era o primeiro dia da célula, e a gente tratou esse tema, mas era só criancinha que tinha nessa célula. O mais velho que tinha era eu lá. Aí eu preguei e falei: não, quando você tiver medo, você entra no seu quarto, você ora, fala com Deus. Tinha uns 8 rapazinhos, pequenininho. Na célula seguinte, desses 8 caiu para 4. Aí eu falei: e aí, como é que foi? Ele falou: não, na hora que eu deitei para dormir, eu falei para minha mãe apagar a luz. Por quê? Não, porque eu tinha que vencer os meus medos. E eu orei para Deus e Deus tirou o medo de mim. Uma coisa tão simples, irmão. Mas com um simples ato, foi embora aquele medo. Na célula seguinte, o hospedeiro não apareceu. Não tive mais célula, o hospedeiro sumiu. Quem passou a ter medo fui eu. Será que eu fiz algo de errado, Deus? O que eu fiz de errado? Mas o medo não me paralisou. E eu cheguei até hoje, até onde eu estou aqui hoje, foi superando todos os medos, todos os desafios. E crendo que Deus pode sempre fazer o melhor. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Para encerrar, na palavra de Deus, lá em Isaías, capítulo 41, diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não fique com medo, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo. Eu costumava dizer na minha célula que a cura de todos os temas era resumida em uma coisa só: falar com Deus. Tem uma história minha que é até engraçada, que quando eu era mais novo, né, quando eu era pequeno, eu morava na roça e tinha um negócio que chamava novena na igreja católica. E toda semana, o Luizinho sabe o que é. Toda semana era um grupo de pessoas que levava a santa lá para casa de cada um e ficava lá rezando o terço. E toda vez que acontecia isso, vinha não sei o que era, se era padre,
tampinha, sei lá o que era. E ele vinha com a água benta jogando na casa inteira. E toda vez que aquela pessoa jogava água benta na minha cama, eu dormia bem. Falava, nossa, agora eu tô protegido. Mal eu sabia, né? Mas eu sabia o que era aquilo lá. Agora eu tô protegido. A água benta tirava o meu medo. Mas o que era isso, irmão? Por mais que era uma religião diferente, por mais que era algo que a gente não segue hoje em dia, mas eu sentia o amor e a proteção de Deus sobre a minha casa, sobre a minha cama. O amor de Deus lança fora todo o medo, e lançava, de verdade. O medo ia embora, eu conseguia dormir, porque eu tinha muito pesadelo, eu lembro. Eu sonhava muito quando eu era pequeno, e me atrapalhava muito para dormir. E aí toda vez que ela ia lá jogar água benta lá, eu ficava, nossa, agora eu tô protegido. Mas eu acreditava, irmão, que Deus ia me proteger. E realmente me protegia. Não por aqueles atos, mas sim pela fé, pelo amor que eu tinha em Cristo. E pelo amor que eu tenho até hoje nele. Amém? Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, não tenha medo. Pois o Senhor está contigo em qualquer lugar que você vá. Meu irmão, independente da circunstância, independente se a gente está em 4, 6, 10 pessoas aqui, Deus é Deus. E Ele nunca vai te desamparar. Amém? Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão que está do seu lado aí. Estamos encerrados.